Olá, nesse episódio do nosso Coopert Biotalks, vamos falar sobre o controle biológico específico para os citros. Por isso, nós recebemos aqui em nosso estúdio hoje Pedro Yamamoto, ele que é especialista em manejo integrado de pragas, lá do departamento da Exalc USP. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer estar aqui, Renata. Espero ter um momento de muita discussão sobre esse tema. Muito obrigada, prazer é sempre nosso. E também recebemos aqui a Jade Bortoleto, ela que faz parte, integra ali a área de desenvolvimento de mercado de citros da Coopert Brasil. Seja muito bem-vinda, Jade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, espero que possa contribuir também. Bom, eu não poderia deixar de começar como grande destaque a questão dos números recentes que a gente viu já estabelecidos para a safra 24-25 de citros no Brasil, divulgados aí recentemente pelo Fundecitrus, onde a gente tem praticamente aí uma quebra de quase 25% de safra, e aí dois pilares importantes, a questão de adversidade climática e greening, que é o ponto que eu queria tocar aqui, frente aí ao ciclo anterior. Como que a gente pode observar, assim, o que aconteceu em relação, trazer um pouco para quem nos acompanha o histórico, Pedro, do que aconteceu e até para a gente ter os Estados Unidos também como referência do que aconteceu no estado da Flórida, devastando ali muito, né, por conta do greening. Traga um pouco esse histórico para nós até os dias atuais. Bom, é importante a gente ressaltar aqui, Renata, a questão relacionada aos problemas da cultura dos citros. Então, citros, no passado, era um manejo mais simples, porque nós tínhamos basicamente ácaros que atacavam a cultura, causavam certos danos, mas eram muito insignificantes, né? Depois passamos a ter doença como a CVC, que aí aumentou o uso de inseticida na cultura. Então isso historicamente é importante a gente dizer para vocês. No passado era uma cultura basicamente de aplicação de acaricida. Depois que surgiu a CVC, que tem uma cigarrinha vetora, passamos a usar inseticida e posteriormente, com o advento do greening, passamos a usar muito mais inseticida e hoje usamos inseticidas em excesso, né? Então a cultura que era no passado basicamente de aplicação de acaricida, hoje nós somos grandes aplicadores de inseticidas. Então isso veio piorando os problemas fitossanitários, tá? Mas isso também veio acarretando o quê? Uma diminuição de área plantada, mas historicamente, embora recentemente a gente tenha essa diminuição, isso pode ser uma sazonalidade, mas pode ser também um pouquinho do reflexo do que está acontecendo com greening, né? Então, greening causa problema? Causa. Vai causar queda de produção? Sim. Então, nós temos que aí pensar no manejo como um todo para quê? Para manter a produção. Porque se você pensar, mesmo com todo o advento do greening no estado de São Paulo, nós estamos conseguindo manter a produção, aumentando produtividade, tá? Mas isso aí uma hora, se a gente não conseguir reverter, vai ter os reflexos, e aí que vai começar a escada ou ir por água abaixo a produção. Não esperamos chegar numa situação da Flórida, mas há uma perspectiva de podermos estar lá um dia, né? Então, tudo o que nós fizermos hoje vai ter reflexo no futuro e nós temos que melhorar muito o manejo dessa doença. Com certeza, e aí que entra o manejo integrado, o controle biológico, o que você tem percebido nos pomares, Jade? Conta um pouco dessa troca também que há entre os agricultores e vocês, Coopert. Hoje, nosso trabalho se baseia bastante na integração de ferramentas, né? Eu acredito que não existe uma solução para todos os problemas, né? Tudo é baseado realmente na integração. A gente conseguir essa contribuição de poder trabalhar com dois modos de ação completamente diferentes, né? Como a gente tem, por exemplo, os fungos entomopatogênicos, né? Acabam sendo os principais produtos hoje utilizados. Um pouco da facilidade operacional, né, por se parecer muito com o químico também em questão de aplicação, né, também de mistura de tanque. Então, eu vejo que vem contribuindo muito, principalmente pensando no manejo de resistência, né, onde a gente consegue aí trabalhar
com ativos diferentes, né, para conseguir contribuir com o controle das pragas. E os fungos têm uma boa característica também, considerando que são de amplo espectro de controle, né? Então, em uma aplicação, a gente consegue, muitas vezes, visar mais que uma praga. E uma coisa interessante, Renata e Jade, que a gente tem que falar, complementando o que você falou, Jade, é a questão relacionada. Não existe bala de prata. Então, com a solução, a gente não vai conseguir controlar o greening. Vai ser uma junção de ferramentas para a gente conseguir debelar o greening. Todas as culturas que dependeu única e exclusivamente de uma ferramenta só, e na maioria das vezes o químico, ele falhou. Então, é temerário essa questão do citrus, falando, só eu vou usar inseticida para controlar o vetor do psilídeo. Isso um dia pode se exaurir se a gente não usar outras ferramentas em conjunto, e nós não vamos ter mais plantio de citros, porque vai ser impossível plantar citros. Então, nós temos que pensar no que a Jade falou, unir ferramentas, integrar, por isso que manejo integrado, né? É que integrar ferramentas. Então, o biológico, ele vai ajudar, o químico, ele vai ser vital, mas nós temos que começar a pensar nas duas coisas junto e trazer muito mais coisas para o manejo do greening, para o manejo do psilídeo, que é um inseto vetor. Entendi. Como é que isso vem sendo discutido, feito aí algumas pesquisas também na área acadêmica e que já vem assim sendo até aplicado a campo, né? Como é que vocês da Exalc vêm trabalhando essa questão, Pedro? Essa questão ele está sendo, vamos dizer, explorado por várias áreas, né? Eu creio que a solução definitiva venha com uma planta resistente. Então, Fundecitrus, as universidades brasileiras e de outros países estão estudando isso, ver se encontra, se transforma, faz uma engenharia genética para conseguir uma planta resistente. Mas algumas medidas elas vão ser paliativas e nós temos que aumentar essas medidas. Por exemplo, mais opções de agentes de controle biológico, utilizar inseticida junto com o biológico, procurar estudar maneiras mais eficazes da aplicação do inseticida. Então, tem vários grupos estudando a doença, no caso aí a bactéria, vários grupos estudando o inseto vetor. Hoje nós temos que passar também a olhar a planta e o solo. Então, isso nós não estava vendo muito no passado, né? Um pouco a planta sim, mas nós temos que pensar também em atuar no solo. Então, tem vários micro-organismos que atuam no solo, que ajudam ao desenvolvimento da planta. Ela sendo uma planta mais robusta, vai ser mais tolerante à doença. Então, nós temos que atacar aí de todos os lados possíveis. Não sei quantos lados possíveis tem essa doença, mas nós temos que atacar de todos os lados. Jade, você, como é que você trabalha e estuda com os citros há muito tempo? Como que é para você essa percepção, né? Em que ponto que a gente está agora e como é que, de fato, o controle biológico pode, pelo menos, estabilizar que causa aí mais perdas, né? Aqui o Pedro falou de novas tecnologias, por exemplo, que a Koppert já tem hoje, mas se há também estudos aí bem específicos para trazer ainda mais tecnologia incrementada, como é que vem nesse sentido? Então, hoje, o nosso trabalho ele se baseia bastante também, além, né, da integração de ferramentas, mas pensando no sistema como um todo, né? Como o Pedro muito bem comentou, e se tratando de uma cultura perene, né, é muito importante que a gente olhe todos os lados. Então, hoje a gente tem, basicamente, pensando no sistema integrado, né, Koppert, onde a gente trabalha desde o solo até a parte aérea, considerando fases, muitas vezes, que os químicos acabam que não têm tanta ação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na utilização de macrobiológicos, né? Com os parasitóides de ovos. Também os fungos entomopatogênicos trabalhando nesse cenário onde a gente não pensa em uma praga em específico, né? É claro que cada pulverização tem o seu objetivo, mas acho que também com essa frequência alta, né, de pulverização de inseticidas, a gente acabou gerando até pragas secundárias, né, que acabam se tornando primárias. Então, eu vejo
que essa utilização que a gente vem tendo de uma forma mais frequente dos fungos nas áreas, a gente consegue trabalhar muito bem nesse sentido justamente de conseguir atuar em mais que um complexo, né? Então, insetos, ácaros, aí tentando contribuir, sempre trazendo essa população em um nível abaixo do nível de dano, né? Que eu acho que é o que mais interessa hoje. A gente não pode esquecer que existem outros problemas. Exato. Então, talvez a gente esqueça, olha, estão pensando em green, estão pensando em psilídeo. Mas existem diversas outras pragas que estão ocorrendo. Então, eu vejo assim, qual o grande auxílio, o grande papel dos biológicos nisso? É controlar as outras pragas também. Então, há uma necessidade eminente em cítrus da gente o quê? Diminuir um pouco a carga de químicos. É muito exagerado pelo grande número de aplicação, principalmente de inseticida. Se a gente conseguir diminuir tanto o inseto vetor do greening, como também as outras pragas, usando o biológico, que aí ele entra no manejo integrado de pragas, a gente vai conseguir com isso equilibrando novamente o sistema e as pragas deixam de ser um problema tão sério, passam a ser um problema um pouco mais secundário. E isso é possível, né? Porque nesse momento, como você mesmo colocou, Pedro, que o trem saiu dos trilhos mesmo. Sim. Aqui no Brasil também, infelizmente, porque afetou e acometeu muito uma cultura que é muito a identidade do Brasil, né? Quando a gente fala de laranja, a gente fala de produtor, exportador, a gente ranking número 1, você vai, tem a relação aí, grande parte do copo de suco de laranja consumido mundialmente vem do Brasil. Então, assim, como é que vocês têm trabalhado também para permanecer essa identidade, essa cultura que é tão brasileira? Então, eu acho que o que a gente tem feito? Retornar aos trilhos o que era no passado, talvez não, mas o trem eu acho que ele tem que andar um pouco melhor no trilho aí, né? Tá, descarrilhou? Sim, mas ele continua ainda andando, embora esteja nessa situação de descarrilamento. Então, eu acho que todas as pesquisas hoje são voltadas a isso, né? Para a gente conseguir voltar a produzir como produzíamos antigamente. Não em quantidade, não em qualidade. Mantemos essa produção apesar do green, mas nós temos que voltar a produzir de uma forma mais sustentável, como nós não fazíamos no passado. O passado era uma cultura altamente estável, equilibrada, sustentável. Hoje, nem tanto por causa desse grande número de aplicação. Então, o que eu vejo? No primeiro momento, a solução para a gente ir diminuindo essa carga de inseticida seria basicamente usar os biológicos. Então, o biológico tem papel importante nisso. Não vai ser a salvação para os problemas da citricultura, vai auxiliar muito. Controlando o psilídeo, mas principalmente controlando as outras pragas. Então, deixando de fazer aplicação para as outras pragas, a gente já vai diminuindo gradativamente essa questão de utilização de produtos químicos na citricultura e com isso nós vamos voltar ao equilíbrio. Então, tem um papel importantíssimo. Obviamente, a gente tem que estudar mais coisas, mais ferramentas mesmo de controle biológico, tá? Nós temos que estudar produtos químicos, embora isso não faça parte da academia, mas a gente tem que também estar colaborando para que tenhamos produtos menos agressivos, mais seletivos aos agentes de controle biológico. Então a gente vem estudando isso, né? Certo. E os citricultores têm usado mais esse manejo integrado, os biológicos, o controle biológico? O que você tem sentido, Jade? Sim, eu acho que em grande parte, principalmente pela necessidade, né? Mas hoje uma coisa que faz muita diferença é principalmente a formulação dos produtos. Então, toda essa tecnologia embutida, ela traz uma facilidade que, né, dentro dessa rotina muito frequente de pulverização, é necessário você encaixar dentro do operacional que já é utilizado, né? Então, hoje, com as metodologias, por exemplo, que a gente tem dentro do nosso aplicativo de compatibilidade, ele possibilitou realmente essa integração, né, dentro do operacional já convencional. Isso facilitou muito também a utilização.
E hoje, assim, um dos nossos carro-chefes é o Challenger, né, que é um produto à base de Zárea, famoso Rósia. E hoje o nosso registro, ele contempla as principais pragas, né, do cinturão. Então, tanto psilídeo, ácaro da leprose, ferrugem e também as cochonilhas. Então, isso, né, esse amplo espectro está gerando bons resultados e também aí uma utilização em larga escala. E Talvez até a questão, só para complementar, talvez uma questão que você possa abordar, Jade, está relacionada também a não encarar o biológico só como controlar praga X ou praga Y naquele momento específico. Apaga fogo, né, geralmente. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco diferente, né? Talvez você pudesse dar uma explanada sobre isso também, né? Hoje, assim, a questão, a gente fala, o biológico é um produto a longo prazo, né? Um manejo a longo prazo. Eu enxergo o longo prazo realmente como a gente estabelecendo esse equilíbrio do sistema, né? Porque se a gente for ver realmente, o produto biológico, se utilizado, ele é um produto de contato, né? Na maioria das vezes. Então, é uma ação imediata. Mas o longo prazo é esse reestabelecimento, né? Essa preservação mais contínua de inimigos naturais, quando a gente acaba tendo uma diminuição de uma molécula química ou outra. E a gente realmente aproveitar, né, essa generabilidade, né, um pouco maior que acabam tendo os organismos, né, para que a gente possa aí ter um manejo mais eficiente também, trazendo essa parte mais de sustentabilidade, né? Sim, e aí a gente pode também aguardar por novas tecnologias, vendo que a Koppert, ela está muito alinhada à questão de pesquisa, desenvolvimento o tempo todo, né? Específico para a área de citros, como é que está o trabalho nesse momento e o que a gente pode esperar já de um futuro não tão distante, né? Mas que já vem ocorrendo. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar exclusivamente com citros, né? Então eu até brinco que tudo que eu vejo em outras culturas eu tento ver se encaixa, né? O que a gente consegue trabalhar. Então tem bastante coisa nova vindo, eu acho que mesmo quem trabalha só com biológico, né, ainda não conhece todos os potenciais, né, que a gente tem. Então existem inúmeros organismos e com certeza aí a gente vai ter bastante novidade daqui para frente. Isso a gente pode aguardar também da academia, porque a gente sabe que a Koppert é muito alinhada à questão de parceria e, claro, de fundamentos acadêmicos para serem aplicados no campo, porque a ciência ali é a base de tudo, né? Como é que vem isso, Pedro? Sim, inclusive nós temos um projeto em cooperação com a Koppert e a FAPESP, né? E um dos intuitos desse projeto é um projeto grandioso aí na área de entomologia. É o quê? Encontrar novas soluções, novos agentes de controle biológico. Obviamente, quando a gente fala em agente de controle biológico, a gente está pensando as pragas num sentido mais amplo, mas com certeza todo o radar de pesquisa, ele orbita em torno do psilídeo. Então, todo mundo quer ter um produto para psilídeo, todo mundo quer registrar seu produto para psilídeo, e todo mundo quer que o produto dela tenha efeito sobre o psilídeo, né? Então, esse Spark Bio, ele está estudando, está desenvolvendo, está procurando realmente produtos novos que possa ser agregado para o manejo. Então, vamos ter novos produtos? Com certeza sim. Talvez não seja para amanhã, talvez não seja para o ano que vem, mas para o futuro, obviamente, nós vamos ter novos produtos, né? E também eu acho que é importante, né, Jade, a gente dar uma cara nova para esses produtos antigos, né? Uma formulação diferenciada, algo que possa melhorar o efeito, melhorar o tempo de prateleira, o armazenamento para o produtor no campo, algo que possa facilitar para ele. Então, as pesquisas é isso, encontrar novos e dar também um novo vestimento incrementada daquele que existe, né? Então, isso tudo está sendo estudado, vem sendo desenvolvido, tanto para a área de macrobiológico, que são os parasitoides predadores, para a área de microbiológicos, que são os fungos, as bactérias, os vírus. Então, temos aí pesquisadores procurando e buscando alternativas para a gente aumentar o nosso portfólio aí. E com isso o agricultor ganha, né? Porque ele vai ter mais opções para incorporar no seu dia a dia, no seu manejo aí das pragas, né? Eu vou dar um sentido mais geral, porque a gente falou em psilídeo, mas
o foco também são as outras pragas, Sim, né? e que afetam, né, a cultura dos citros, mas a gente sempre fala especialmente do greening, porque acaba que é o que mais devasta, de fato, né? Até recentemente eu estava vendo que o estado do Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural, desenvolveu um aplicativo específico de controle biológico para os citros e achei fantástico. Não sei se vocês viram essa questão também, porque mostra assim que o manejo integrado do controle biológico vem dando certo, isso para os citricultores ali do estado do Paraná. Claro, a gente ressalta que o grande cinturão citrícola do nosso país é São Paulo e Minas Gerais, mas tem outros estados produtores também, e muito bom a gente vê que o controle biológico tá ali na palma da mão também de citricultores paranaenses ou de outras localidades também, não, Jade? De embutir essa tecnologia também para que seja a favor ali de mais efetivo contra pragas, doenças e maior produtividade de uma cultura tão relevante. Não, com certeza. E com essa alta pressão do psilídeo, a gente está tendo uma expansão muito grande, né, para fora do cinturão também, né, para os estados Goiás, Mato Grosso. Então, eu acho que é importante também a gente levar como ponto histórico, né? Então, a gente conseguir fazer diferente em outras regiões, né, para que a gente, muitas vezes, tenha um resultado um pouquinho diferente, né? E aqui em São Paulo, a gente continuar sempre tentando reverter a situação. E aí, quando a gente fala nessa reverter a situação, é possível, Pedro, vendo assim, safra após safra, enfim, o que tem ocorrido em relação a essa quebra, mas é possível a gente conseguir pelo menos retomar, estabilizar, enfim, voltar a não ter tanta quebra por conta de uma até doença mais específica? Olha, Renata, eu acho que se a gente começar a pensar com a cabeça de alguns anos atrás, não. Então, se a gente fizer o que nós fazíamos antes, nós não vamos. Então, de uma maneira geral, para reverter, nós vamos ter que pensar diferente. É aquele velho jargão, fora da caixinha. Aí, pensar fora da caixinha não é fácil. E quando eu digo pensar fora da caixinha, é usar outras diferentes ferramentas, né? Talvez essas ferramentas vão ser usadas por esse curto período de tempo para a gente sobreviver, para depois se espera de uma solução definitiva. Mas mesmo para sobreviver, o que a gente está vendo? O que a gente fazia no passado já não funciona. Vou aplicar inseticida, vou eliminar a planta doente, vou controlar o vetor, começo com a muda sadia, só isso não adianta. Porque o que está acontecendo? Estamos fazendo isso e está aumentando a incidência da doença. E as perspectivas não são muito boas para esse ano de infestação. Quanto nós vamos ter de plantas doentes? Me assustou até o número, né? Porque é uma quebra que não se via desde a safra de 88, 89. Ou seja, é um volume muito apertado aí de laranja que a gente vai ter. Então, isso aí foi reflexo do quê? Do aumento da doença. Então, a tendência para que esse ano, embora o Fundecitrus vá lançar isso só lá por meio do ano, os números da incidência provavelmente vai crescer. Então, essa quebra já pode ser reflexo disso. Então, nós vamos ter que fazer a coisa diferente. Então, para a gente reverter, nós vamos ter que pensar diferente. Não é fácil, não tem receita, né? Eu não posso chegar lá na pessoa, o cara me passa a receita, né? Já assina embaixo, eu vou lá e é o que todo mundo gostaria. E compra essa receita. Não é. Então, o duro que isso aí vai ter que ser construído também. Então, nós vamos ter que pensar no vetor, pensar na bactéria, a relação planta com bactéria, a planta em relação ao solo, a planta em relação ao vetor. Nós vamos ter que repensar isso. E isso já existe um movimento. Inclusive, o nosso governador está sensibilizado com esse problema, né? E já acionou a FAPESP e tem um grande projeto realizado pela FAPESP com apoio, suporte Fundecitrus, realização de Exalc e outros pesquisadores. Para quê? Para a gente ver o todo aí, para a gente tentar resolver isso. Então, nós estamos preocupados com isso. E
deixam meio apreensivo a questão de a gente não ter outras ferramentas a serem incorporadas. Então, nós vamos ter que ou debruçar sobre o assunto ou voltar a debruçar sobre o assunto para a gente buscar as soluções. Eu acho que às vezes também resgatar um pouco do que se perdeu, né? Como, por exemplo, eu vejo muito a questão do monitoramento de pragas, né? Então, falando específico de psilídeo, mas pragas tão importantes quanto, né? Como, por exemplo, os ácaros, né? Que acabam tendo um certo desequilíbrio. Então, às vezes, retomar o monitoramento para ter um direcionamento melhor do que ser aplicado, né? Necessidade real de controle, quando não se trata de um inseto tão migratório como o psilídeo, né? Mas considerando a planta perene, realmente pensando no todo, né? Sim. Além desse monitoramento, Jade, que mais que você vê que pode ser feito e pensado fora da caixa ou retomar o que deu certo também para a gente ser mais efetivo, né? Tem um controle biológico que está trazendo respostas muito boas, mas para sermos ainda mais. Eu acredito que a chave realmente de tudo seja a integração de ferramentas. Então, a gente conseguir conciliar, né, tudo que está ao nosso alcance, né? Para, mais uma vez, a gente conseguir retomar os patamares de produtividade, né? Também de qualidade de fruta, né? Que eu acho que é um fator que vai ser muito importante também daqui para frente. E usar tudo que está ao nosso alcance, né? Para que... Tudo que nós sabemos, tudo que né? nós sabemos, O né? duro é isso, nós sabemos muita coisa, mas eu penso que nós não sabemos... o que não sabemos é maior, né? Mas eu acho que é importante o que a Jade falou, né? A gente... entender o que está acontecendo. Eu sempre gosto de falar assim, para a gente combater bem um inimigo, a gente tem que conhecer muito bem o nosso inimigo. E talvez a gente não conheça muito bem ainda o psilídeo. Embora esteja aqui desde a década de 1940, talvez a gente não conheça muito bem ele. Então a gente estava conversando, né, Jade, da questão de os últimos anos e até agora, nesse momento, que seria um período não tem psilídeo, está tendo psilídeo. O que está acontecendo? Então, o que me intriga muito o que nesses últimos 2, 3 anos cresceu tanta população de psilídeo? Aí tem a grande... o motivo que o pessoal fala é a questão de resistência. O psilídeo resistente a alguns produtos químicos. Mas será que só isso, né, Jade? Então, pode ser diversas outras coisas que a gente não está entendendo ainda. Então, a gente tem que voltar realmente a sentar na mesa, pensar, ir para o campo, estudar, para a gente tentar ver o que acontece. Será que isso é cíclico ou isso é uma coisa que vai continuar crescendo, né? Então a gente tem que entender isso. Muito bom, então, a gente falar mais sobre essa cultura tão expressiva e como é que o controle biológico atua de fato aí para levar realmente os citros e elevar a outros patamares também, por ser um cultivo, né, tão importante aqui para o nosso país, para o nosso Brasil e para o mundo também. Agradeço muito, então, a presença de vocês nesse episódio, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos. E esse foi mais um episódio do nosso Cooperty Biotalks. Nos vemos, então, em breve. Tchau.